Eu quero ler com os irmãos de forma bastante rápida um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, uma das passagens mais conhecidas, talvez, do Evangelho. Todos vão imediatamente se identificar com o texto que aqui está. E eu quero, nesta manhã de domingo, refletir com os irmãos algumas coisas que estão salientes neste texto, algumas que talvez não tão salientes num primeiro momento, mas que, de igual forma, importantes e se tornam evidentes quando fazemos uma leitura adequada. Diz o texto, capítulo 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nesta manhã de domingo, nós nos reunimos neste templo que é consagrado, Senhor, à adoração e louvor do Teu nome. Nós, neste instante, estaremos fazendo uso da palavra de Deus para a pregação e edificação do corpo de Cristo, a Tua igreja. Bem sabemos nós, Senhor, de todas as nossas limitações, mas o Senhor também conhece as nossas necessidades e, pelo poder e ação do Teu Espírito Santo, na ministração do Teu Espírito Santo, pelo poder e graça da Tua palavra, nós clamamos nesta manhã por Tua presença, a fim de que os presentes, os irmãos, os amigos, os que aqui se reúnem comungando a esperança do Cristo vivo, que a Tua palavra seja capaz de produzir neles esperança, atitude, renovação. Nós louvamos o Teu nome, crendo, Senhor, que estás no nosso meio, pois é a Tua promessa de fazê-lo. E por conta disso, Senhor, nós nos alegramos e nos regozijamos na esperança da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Queridos irmãos, eu, vendo algumas coisas deste texto, me apercebi sobre pequenos detalhes que são comuns ao nosso cotidiano. Nós, como igreja, e no meu caso especificamente, como alguém que se propõe a exercitar o ministério da pregação, eventualmente encontramos algumas circunstâncias e situações que nos são desafiadoras, sobretudo quando partimos do princípio dos nossos desejos. Um pregador normalmente enfrenta o desafio de ser criativo e atrativo em sua mensagem, a ponto de trazer uma contingência de reflexão
favorável àqueles que estão ouvindo. E por conta disso, algumas vezes nós até exageramos na forma como apresentamos a mensagem. É possível que isso aconteça, nós temos que lutar contra alguns dos nossos anseios, não é? E esse texto me fez perceber algumas coisas sobre igreja que são comuns. A igreja de Bom Sucesso, como percebi, é uma igreja bastante distinta da minha. Se os irmãos forem para Londrina, vão perceber que as diferenças começam pelo modelo do pastor, assim, o jeito do pastor. O pastor Jaime é bem desenvolto, ele é uma pessoa para frente. O nosso pastor, ele é bem tímido, seguro, não é? Mas a essência continua sendo a mesma. Os valores precisam e são, de fato, os valores do Evangelho. E esse texto, ele me faz pensar sobre igreja. Pensar sobre igreja. Nós temos algumas preferências sobre igreja. E essas preferências, como disse, elas fazem menção das contingências que estão à nossa volta. Eu estava conversando com o pastor e nós pensamos em algumas igrejas lá no Paraguai. E em poucos minutos de conversa, nós trafegamos sobre diversos modelos de igreja que nós conhecemos lá, até uma que é especialmente interessante. E todas elas têm algo distinto, mas uma essência em comum. De maneira que nós podemos escolher coisas que preferimos nas igrejas. Nós podemos escolher uma igreja que tem um determinado tipo de louvor, um determinado tipo de liturgia, um determinado tipo de ministério, um determinado tipo de vocação. Porém, para algumas outras coisas, a igreja não pode mudar os seus valores. Jesus começa a fazer uma interrogação interessante. O texto nos informa que eles estavam em trânsito e chegam a uma região que o texto nos informa ser Cesareia de Filipe. E Jesus interroga os discípulos acerca de que eles têm percebido, ou do que eles têm percebido, ao transitar entre as pessoas, qual é a imagem que possuem de Jesus. E ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos começam a fazer algumas pequenas revelações de percepção. Essa questão de percepção é uma coisa muito interessante, porque algumas vezes nós fazemos as nossas projeções, nós projetamos aquilo que nós pensamos sobre alguém, sobre o pensamento daquela pessoa. Isso é tão sério que algumas vezes nós julgamos a pessoa por aquilo que nós pensamos acerca do que imaginamos que a pessoa pensa de si mesma. E nós criamos aquela imagem da pessoa. E Jesus, ele está, de certa forma, interessado. Ele diz: olha, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos começam a fazer essas revelações. Uns pensam isso, outros aquilo, outro. E Jesus, então, vai direto ao ponto. E vocês? O que é que vocês pensam? O que vocês dizem? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro traz essa resposta que é emblemática. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai fazer um pequeno discurso, umas explanações aqui. Ele usa pela primeira vez uma palavra que vai aparecer no texto bíblico, nesse texto, que é a palavra igreja. Se vocês tiverem cuidado num momento posterior de fazerem uma breve pesquisa, vão descobrir que nos evangelhos a palavra igreja aparece apenas nesse texto e em um outro texto aqui do livro de Mateus. E depois vai aparecer nas cartas, no texto de Atos dos Apóstolos. Ao todo, no texto em grego, eu tive essa curiosidade, no texto em grego, a palavra igreja aparece 20 vezes. Na nossa tradução, entre 72 a 90 vezes, dependendo da versão. Então, é uma palavra nova. E Jesus a emprega para identificar o seu povo. Jesus diz: olha, sobre essa afirmação que você está fazendo, eu edificarei a minha igreja. De maneira que eu comecei a pensar qual é o modelo de igreja que Jesus tem em mente, que Jesus está pensando. E apesar de que nós temos as nossas preferências, e isso de fato é muito pertinente,
existe um modelo que Jesus está estabelecendo aqui. Esse modelo, ele é muito fácil de ser percebido no texto. A igreja que Jesus se refere, ela começa por um princípio. A igreja, eu vou usar a expressão verdadeira para ter sempre um ponto de ligação entre os termos aqui. A igreja verdadeira que Jesus está defendendo, em primeiro lugar, é uma igreja que tem um Deus vivo. Está no texto. Jesus está conversando com seus discípulos, Jesus recebe esta revelação e ele percebe, e não apenas percebe, ele ensina para os seus discípulos. Olha, Pedro, isso que você recebeu não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por quê? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é, como diria o meu pastor Moisés Ramos, extremamente significativo. Quando nós falamos de um Deus vivo, nós estamos falando de um ser que possibilita, que amplia, que abre margem para o relacionamento. Se nós pudéssemos definir a Bíblia Sagrada em uma única palavra, nós teríamos algumas palavras candidatas, seguramente. Nós poderíamos dizer que a Bíblia trata de amor, nós poderíamos dizer que a Bíblia trata de perdão, nós poderíamos dizer que a Bíblia trata de salvação. Mas eu acredito que uma palavra muito apropriada seria a palavra relacionamento. A Bíblia nos informa que Deus criou o ser humano com um propósito: relacionamento. A Bíblia nos informa que o ser humano, por conta da queda e do pecado, se viu prejudicado em algo extremamente importante para com Deus: relacionamento. A Bíblia nos informa que o próprio Deus, a partir disso, faz uma promessa com uma intenção: restaurar relacionamento. A Bíblia nos informa que Deus se faz homem em Cristo Jesus para consumar, efetivar a volta de um relacionamento. De maneira que este texto está dizendo que a igreja verdadeira serve a um Deus vivo, um Deus que preza relacionamento, um Deus que busca relacionamento e, o melhor de tudo, um Deus que se relaciona com os seus e com a sua igreja. Agora, a nossa preocupação precisa se estender um pouco além desta mera informação. Quando pensamos num relacionamento com Deus, nós precisamos também entender quem Deus é. E uma das nossas dificuldades talvez seja, em certo sentido, essa. Porque, como pregadores, ensinadores, estudantes, teólogos, nós nos esmeramos em realizar um esforço que coloque Deus dentro de uma condição onde a nossa mente possa perceber. Mas nós bem sabemos que Deus, ele está além da nossa compreensão. O que nós sabemos de Deus, a Bíblia Sagrada mesma nos revelou. Isto é, a intenção do próprio Deus em se mostrar e se fazer conhecido. A tal ponto que eu me pergunto, e coloco isso às claras para você, esta indagação: se Deus não quisesse se revelar, quem seria capaz de encontrá-lo? Se Deus não quisesse se mostrar, quem seria capaz de achá-lo? Se Deus não quisesse se dar a ver, quem seria capaz de vê-lo? Portanto, o que sabemos de Deus, o sabemos pela Escritura Sagrada. E nesse afã de estudarmos quem é Deus, nós somos capazes de colocá-lo em categorias. E Deus é isso, 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 isso. E algumas vezes nos esquecemos do fundamental. Deus é um Deus vivo, que se relaciona com os seus, que está disposto a fazê-lo, que está buscando fazê-lo e que tem interesse em fazê-lo. Agora, é preciso ter em mente que Deus não é um ser qualquer. Alguém me perguntou recentemente, um estudante de teologia me mandou uma mensagenzinha, ele disse: pastor, eu estou aqui na faculdade e surgiu um trabalho para fazermos, e a questão é: o que é a glória de Deus? E eu, como tinha que fazer uma resposta rápida, veio um insight na minha mente, eu disse: olha, a glória de Deus é a sua excelência revestida por sua santidade.
E ele disse: como é que eu faço alguma coisa para a glória de Deus? Por exemplo, como é que eu seguro um bebezinho para a glória de Deus? E eu disse para ele: olha, você segura um bebezinho para a glória de Deus da seguinte maneira: qualquer pessoa pode segurar um bebezinho. Um satanista pode segurar um bebezinho, um descrente pode segurar um bebezinho, um incrédulo e um outro religioso qualquer, de qualquer outra religião, pode segurar um bebezinho. Agora, só um cristão que tem um relacionamento com o Deus vivo pode segurar esse bebezinho e saber que é obra, criação, sustentação, é projeto, é intenção, é valor de Deus. E quando você segura esse bebezinho, reconhecendo isso, você o faz para a glória dele. Esse Deus vivo é um Deus especialíssimo em diversas ações, mas sobretudo por quem ele é e porque a natureza dele é perfeita. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos num Deus onipotente, que tem todo o poder. Mas algumas vezes a expressão é bonita, mas não traduz na essência o que nós podemos perceber de Deus. Porque Deus tem esse poder infinito, mas quando pensamos apenas nessa infinitude de poder, nós estamos sendo incoerentes, porque Deus tem poder infinito, sim, mas o poder de Deus é também perfeito. De maneira que quando pensamos em Deus apenas em dimensão de quantidade e qualidade, nós ainda estamos sendo incoerentes, porque Deus tem poder em quantidade infinita, poder em qualidade perfeita, mas também poder em extensão eterna. Ele não foi menos poderoso um dia e se tornou poderoso por algo que lhe aconteceu. Ele é exatamente o que sempre foi e o que sempre será. E todas estas coisas habitam nele conjuntamente, de maneira que eu posso dizer que Deus tem poder infinito, poder em qualidade perfeita, poder em extensão eterna, como tem amor em quantidade infinita, amor em qualidade perfeita, amor em extensão eterna, como tem justiça em quantidade infinita, justiça em qualidade perfeita, justiça em extensão eterna, como tem qualquer outro atributo, mas com uma marca sobrenatural e especial. Todas estas coisas cercadas por sua santidade. Ele é santo. Ele é santo. A igreja verdadeira, me permitam dizer, ela pode escolher a liturgia, ela pode escolher o formato do templo, ela pode escolher se ela gosta de usar assim ou assado, mas ela não pode escolher como se relacionar com Deus sem considerar que Ele é vivo e santo. A igreja verdadeira tem um Deus vivo. A segunda coisa que esse texto deixa revelado, não tão claramente, mas está aqui no texto, é que a igreja verdadeira, ela possui a escritura verdadeira. Existem diversos textos religiosos. Nós produzimos textos religiosos cotidianamente. É bem provável que os irmãos aqui tenham boletins, que os irmãos tenham revistas, jornais. A casa publicadora publica livros e livros. A revista da escola dominical são livros com caráter religioso. Mas o livro dos livros, a escritura do cristão, é a Bíblia Sagrada, por uma razão muito especial. A Bíblia se autodenomina inspirada. A Bíblia usa referência acerca da natureza dela como sendo oráculos de Deus. Paulo diz, olha, primeiramente o valor dos judeus se deu porque eles receberam os oráculos de Deus. A palavra oráculo, numa das nossas traduções, é muito interessante, porque a palavra oráculo quer dizer exatamente isso, uma palavra divina com autoridade. De maneira que quando Pedro vai fazer a sua afirmação, e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz, olha, isso não é da carne e do sangue, só é possível alguém saber disso se receber revelação. De maneira que a Bíblia Sagrada é obra inspirada. Não é um livro qualquer, não é um livro comum, não é um livro banal, não pode ser tratado como uma escritura qualquer. É óbvio que eu preciso salientar de forma realmente
necessária que nós não idolatramos a Bíblia Sagrada. Ela não é para nós um objeto sagrado no sentido de que o porte dela, o mero porte dela tem poderes sobrenaturais. Não, nós cremos que aqui estão contidas as revelações profundas de Deus para a nossa edificação. Neste texto, o conhecimento é espiritual, é sobrenatural, é divino. Ele tem origem no Deus vivo que se relaciona, aleluia. E como se relaciona? Ele deixa aqui, está aqui para mim e para você. É o texto das Sagradas Escrituras, para mim e para você. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, há uma passagem conhecidíssima lá no capítulo 3, versículo 16 e 17, que ele diz: a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para. Ela tem um objetivo, ela está posta para nós, para que a nossa organização, se eu posso usar esse termo, o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa igreja, se beneficie da existência dela. Me permitam dizer que uma igreja que não valoriza a Escritura Sagrada e observa no seu modelo existencial a centralidade dela, é uma igreja que está desprezando um dos ensinos de Jesus neste texto. Isto é revelação. Amados, eu diria que se nós fôssemos extremamente coerentes com o que nós estamos percebendo da narrativa bíblica, nós seríamos mais contundentes no nosso amor pela palavra, na nossa intenção de aprendê-la, no nosso desejo de assimilá-la, na nossa busca por tomá-la, em agregar ao nosso coração todo o seu conteúdo e fazer com que a nossa mente seja saturada das suas verdades. Aleluia. A igreja verdadeira tem a Escritura verdadeira. Ao Salmo de número 19, ele é muito interessante porque ele faz uma certa relação com o que os medievais pensavam. Os medievais, eu não estou validando isso, estou dizendo que eles pensavam, é uma narrativa. Eles pensavam que Deus tinha duas escrituras. Como assim? Eles diziam que a primeira escritura era uma escritura que Deus escreveu sozinho. O quê? O universo. Deus escreveu sozinho. Por isso que eles tinham uma preocupação no que eles chamam de artes liberais, e entre as artes liberais, eles tinham a preocupação de estudar uma coisa que para nós é um palavrão. Eles estudavam astrologia, porque eles entendiam que a escritura da criação estava posta de maneira que eles precisavam aprender a ler os sinais que Deus deixou na sua escritura. Numa escritura de próprio punho, autoral, de assinatura individual. E depois eles acreditavam na inspiração das Sagradas Escrituras que ele concedeu a homens. Isso não é de todo contrário ao que a Bíblia Sagrada nos ensina. O Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e aí o texto diz: sem linguagem e sem fala ouvem-se as suas vozes. De maneira que Deus tem o seu testemunho pela obra criada, a palavra dele, a palavra formada, o testemunho fiel, declarado, evidente, visível. Mas ele também tem o testemunho inspirado da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para todo aquele que quer buscar um meio de relacionamento verdadeiro com o Deus vivo. A igreja verdadeira tem um Deus vivo, a igreja verdadeira tem a palavra verdadeira. Agora, percebam os irmãos que isso tem algumas outras implicações. Quando nós falamos de uma palavra verdadeira, nós temos que divisar a palavra verdadeira da mensagem verdadeira. Porque se os irmãos forem observar, muitos pregadores usam a Bíblia Sagrada. Muitas igrejas se dão conta do valor espiritual das Escrituras e as possuem
e nas suas narrativas empregam o texto como uma fonte valiosa e suposta autoridade para a instrução dos seus ensinos. Mas carece de uma outra coisa extremamente importante e de muito valor. A igreja verdadeira, que se relaciona com o Deus vivo e que tem a palavra verdadeira, também é detentora da mensagem verdadeira. Aleluia. Jesus ele deixa claro aqui uma coisa. Num primeiro momento, talvez você não perceba isso, mas a leitura vai deixar evidente. Jesus diz assim, verso 21, desde então Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir ao terceiro dia. Isso é o evangelho. A mensagem da igreja é a mensagem do evangelho. Existem outras mensagens pertinentes e importantes, mas todas essas mensagens devem orbitar em volta dessa mensagem fundamental. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele começa a partir do verso de número 1, fazendo uma exposição, e ele começa a dizer assim, porque eu vos anunciei o evangelho, e o evangelho é que Cristo morreu segundo as Escrituras. E ele diz, e foi sepultado segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Aleluia. Todas as nossas mensagens, por certo, e quando imagino, eu estou pensando em gente comprometida com a verdade, são pertinentes, mas todas as mensagens devem orbitar ao redor desta mensagem. Essa é a mensagem da igreja. O que me preocupa é que algumas pessoas estão achando esta mensagem trivial, banal, simples demais. Quando eu comecei a minha ministração aqui, eu disse que nós temos, como pregadores, o desafio de nos mantermos fiéis à revelação, porque nós gostamos de apresentar algumas das nossas qualidades. A nossa oratória, a nossa criatividade, a nossa capacidade de olhar para um texto e tirar desse texto coisas que as pessoas não estavam enxergando e apresentá-las às pessoas. E algumas vezes isso provoca em nós uma sensação boa e de receptividade, porque as pessoas ficam admiradas. Mas nós não podemos desprezar a essência. Existe uma mensagem fundamental das Escrituras, e essa mensagem trata do Evangelho de Jesus Cristo, que veio, nasceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e nos dá a salvação e livramento eterno. Quando nós deixamos de pregar a verdade, nós usurpamos a autoridade de Deus. Quando nós deixamos de pregar a verdade, nós, de alguma forma, estamos fazendo de Jesus Cristo alguém que não merece a atenção necessária. Quando nós deixamos de pregar a verdade, nós estamos obstruindo a obra do Espírito Santo, pois o Espírito Santo usa a palavra de Deus e a pregação para moldar corações e fazer a obra na vida dos outros. Quando nós deixamos de pregar a verdade, nós mostramos insubmissão ao que o Cristo ensina. Quando nós deixamos de pregar a verdade, nós silenciamos a voz de Deus, porque é através da pregação que a voz de Deus se faz ouvir para todos. Quando nós deixamos de pregar a verdade, nós tiramos das pessoas a única coisa que lhes pode salvar. Quando nós deixamos de pregar a verdade, nós deixamos as pessoas numa situação extremamente difícil, porque elas não têm mais para onde recorrer. Agora entenda uma coisa, pregar a verdade não é apenas apontar os erros, os pecados, as faltas, a condenação. Pregar a verdade é mostrar que existe o erro, o pecado, a condenação, o juízo, mas que Deus providenciou por amor, graça e misericórdia um escape. Nós trazemos a verdade
E me permitam dizer, a verdade mói, aniquila o ego, quebra o coração, desestabiliza a vida. E quando o indivíduo está lá, moído e acabado, a mesma verdade o toma nos braços e o apresenta para uma nova existência em Cristo Jesus. A igreja verdadeira, do Deus vivo que se relaciona, que nos dá uma palavra verdadeira, também tem uma mensagem verdadeira. Não uma mensagem qualquer. Aleluia. Não é uma mensagem qualquer. Agora percebam os irmãos que as coisas são, vou usar uma palavra, não sei se é muito comum, mas é uma palavra que eu uso por causa da minha profissão lá, uma concatenação, quer dizer, uma ligação com outra. Começa com Deus que é vivo, se relaciona. Ele dá uma palavra para se relacionar. Dessa palavra há uma mensagem que precisa ser pregada. Dessa mensagem vai gerar um povo verdadeiro. A igreja verdadeira tem um povo verdadeiro. Está no texto, pastor. Está aqui, ó. Ele diz, eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Esse tudo é tudo. Inclui quem está na terra e é ligado no céu pela mensagem verdadeira que apresenta o Cristo, Filho do Deus vivo, revelado. O povo verdadeiro é um povo que está lavado no sangue do Cordeiro, e as suas vestiduras lhe dão entrada à cidade pelas portas. Aleluia. O povo verdadeiro é um povo que se identifica com o Deus vivo. Me permita fazer uma observação, irmãos. É muito bom, e eu quero elogiar a igreja dos irmãos. Já disse aqui no começo que essa igreja é uma bênção para Londrina. Mas o cristão, ele não se identifica apenas com a sua denominação, ele se identifica com o seu Deus. O povo verdadeiro é o reflexo da existência do Deus verdadeiro. E outra, a igreja cristã não é apenas um corpo de pessoas organizados em torno da doutrina de Jesus. Pastor, não é isso? Não é apenas isso. Os budistas têm uma doutrina e têm um ensino. Os shintoístas têm uma doutrina, têm um ensino. Os kardecistas têm uma doutrina, têm um ensino. Os cristãos têm uma doutrina, têm um ensino, mas a diferença entre nós e todos os outros grupos é que a igreja de Cristo se relaciona com a pessoa. A Bíblia Sagrada deixa claro, é Cristo em nós, a esperança da glória. De maneira que Jesus faz uma promessa, eu e o meu Pai viremos e faremos morada em vocês. A questão primordial aqui é que o cristianismo diz respeito a uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. O povo verdadeiro, me permitam agora reformular as afirmações anteriores, não é apenas verdadeiro porque carrega a palavra verdadeira e porque anuncia a palavra verdadeira, é porque vive a palavra verdadeira. Está aqui no texto, ligado na terra e no céu. Está aqui, mas está lá. Aleluia. Oh, meu Deus. Você entendeu isso, irmão? Está aqui, mas está lá. Está aqui, mas está lá. Me permitam dizer, por conta disso, irmão, deixa de descontentamento. Descontentamento na vida do cristão é pecado. Mesmo em meias lutas, em meias dificuldades, em meias dores, descontentamento na vida do cristão é pecado. Por quê? Porque o que está ligado aqui, está ligado lá. E lá no céu não é lugar de descontentamento. Lugar de descontentamento é o inferno. Lugar onde as pessoas estão lamentando, se lamuriando e desejando não estar, é o inferno. No céu é o lugar para o qual o nosso coração se projeta, a nossa mente idealiza, e o nosso desejo se abraça, e a nossa esperança se firma para o céu. O povo verdadeiro está aqui, mas está lá. Lá em Londrina nós temos um projeto que nós estamos tocando com muita dificuldade. No primeiro momento eu fui diretor da nossa rádio FM. E quando nós começamos o trabalho,
Alguém da equipe falou, pastor, nós precisamos mostrar para essas pessoas que nós não somos ETs. Eu brinquei com ele, mas nós somos ETs. Falou, não, pastor, nós não somos ETs. As pessoas têm que ver que nós não somos ETs alienados. Eu falei, mas nós somos ETs. Ele falou, não, pastor. Eu falei, não, mas Jesus falou que nós somos ETs. Ele falou, onde? Eu falei, ele disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então nós somos ET. Estamos com o pé aqui, mas nós somos de lá. Aleluia. Amado, por favor, entenda uma coisa, a igreja verdadeira tem um Deus vivo e verdadeiro, que nos dá uma palavra verdadeira, que traz uma mensagem verdadeira, para produzir um povo verdadeiro. Volto a dizer e elogiar, os irmãos estão de parabéns, mas entenda, que toda a contingência estrutural da igreja é mero aparato, a igreja verdadeira é o povo. Aleluia. Agora tem uma coisa linda, irmãos. Sabe por que esse povo é verdadeiro? Ah, pastor, por causa da mensagem verdadeira. Sim, mas a mensagem verdadeira ela tem um detalhe. O quê? Ela produz a fé verdadeira. Ah, quanta gente doente, porque estão acreditando em coisas que não existem. Estão idealizando expectativas que não são possíveis de existirem dentro do contexto daquilo que Deus preparou. A sua fé está tomada por pensamentos equivocados. Me permitam dizer uma coisa para os irmãos aqui. O ser humano ele tem uma característica muito interessante, que é a imaginação. Imaginação. Essa palavra é muito apropriado porque quando nós pensamos, nós fazemos imagens das coisas. Nós fazemos imagens. Se nós olhamos para um objeto, por exemplo, esse aparelho de celular aqui, eu olho para esse aparelho de celular, eu vi esse aparelho, eu tirei ele da minha frente, eu tenho uma imagem dele na minha mente. É como que um fantasma da existência dele que está dentro de mim. Só que acontece o seguinte, vocês não percebem, nós não percebemos, as pessoas não percebem. O tempo todo nós estamos recebendo imagens. Isso compõe o nosso imaginário. De repente, você escuta um hino que fala isso, escuta um outro hino que fala aquilo outro, assiste uma novela que mostra isso, um negócio aqui, aquilo, e você vai compondo um imaginário. Se você não se pauta pelas escrituras verdadeiras do Deus vivo, que relaciona-se com a mensagem verdadeira que Ele dá, do povo verdadeiro que a detém, você vai ter uma fé imaginária. Coisas que a tua mente montou e que você não consegue mais se desligar. Você tem um Deus sem forma, é uma caricatura de Deus. Alguns realçam a capacidade de Deus fazer milagres, como se milagre fosse a essência do que Deus faz. E não quero desprezar milagres aqui, porque eu sei que a condição desta palavra é muito ampla para me expressar agora, mas eu quero dizer que algumas pessoas têm uma caricatura de Deus. Você se lembra do que é uma caricatura? Quando chega nas festividades, na Copa do Mundo, uma celebridade, acontece alguma coisa com ela, automaticamente ela vai parar nas revistas de jornais. E eles gostam, eles preferem colocar lá uma caricatura. E aí a caricatura, eles realçam aquelas características da celebridade, do personagem, que são mais marcantes. Faz aquela cabeçona, uma orelhona, uma orelhinha, um narizão, uma bocona, um dentão, alguma coisa assim. E você olha e fala, é fulano. Mas se você pegar uma foto e colocar perto, fala, não é não. Mas se você tirar a foto e diz, é. Mas se você colocar de novo, você diz, não parece não. E assim algumas pessoas estão, tem uma caricatura de Deus. E essa caricatura de Deus gera uma fé em caricatura. Aleluia. Aleluia. A palavra verdadeira do Deus vivo e verdadeiro, com a mensagem verdadeira do povo verdadeiro, gera a fé verdadeira. A fé verdadeira, irmão, ela é capaz de coisas que o homem natural não é capaz de fazer. O que, pastor? Milagres poderosos? Não. Ela é capaz de se abaixar e dar o pescoço à espada para não negar Jesus. Ela é capaz
de ver a família indo à morte para não negar a Jesus. Aleluia. Amados, com todo respeito, nós precisamos de uma fé verdadeira, genuína, relacional, que tem a ver com as expectativas do reino de Deus e não com as nossas expectativas. O nosso problema talvez seja esse. Nós estamos nos concentrando em demasia em nós. Eu. E aí, como eu tenho um Deus caricaturado, eu imagino que Deus é um garçom. Eu quero pedir Deus para Deus fazer isso. Eu quero buscar em Deus para Deus fazer aquilo. Sim, irmão, nós precisamos ser dependentes de Deus. Mas algumas vezes, na dependência de Deus, você vai ter que entender que você pode glorificar o nome dEle através da sua morte. É o caso de Estevão. Estevão estava pregando o evangelho, a mensagem verdadeira, extremamente cristocêntrica. A Bíblia diz que os outros taparam os ouvidos e gritavam para não ouvi-lo. Ele foi tomado de assalto, arrancaram as suas roupas, levaram para o sinédrio, ele foi condenado em ato consecutivo, começaram a apedrejá-lo, e a Bíblia diz que ele viu os céus abertos, Deus assentado no seu trono e Jesus do lado dele. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas é para reforçar essa ideia. Assistindo de camarote, Estevão morrer apedrejado. E o que aconteceu, pastor? Foi para a glória de Deus. Sabe o que aconteceu? As vestes de Estevão foram depositadas num pé de um camaradinha chamado Saulo. Aleluia. Quem entendeu, entendeu. Esse camaradinha mudou a história do mundo antigo, da igreja, e a revelação de Deus que ele recebeu é alimento espiritual até hoje para nós. De maneira que eu posso lhe dizer, não despreze o sofrimento está no plano de Deus, o sofrimento faz parte do processo, faz parte do pacote. A igreja está aqui nesse mundo, mas está no mundo e no céu, e por conta de que está no mundo e no céu, é indiferente você viver aqui ou morrer, porque o nosso destino é lá. A fé verdadeira é uma fé que abala. Ela abala porque ela confia além do limite. Ultimamente uma palavra ficou muito comum, né? Não é favorável ou é favorável. Está favorável, não está favorável. A fé, ela não considera se é favorável ou desfavorável. A fé considera que é inabalável. Que diferença grande, gigantesca. A fé verdadeira é inabalável. Nada, absolutamente nada está fora do controle do Deus Todo-Poderoso. A menor partícula possível existente, se é que já descobriram do universo, está sob domínio completo, como o universo na sua magnitude, ainda no controle de Deus, como a igreja, como a tua vida. Deus está no controle, amado. Ele está no controle. Ele detém o poder. Mas existe uma última coisa que eu queria destacar aqui. Esse modelo de igreja que está nesse texto. A igreja verdadeira tem o Deus vivo. A igreja verdadeira tem a Escritura. A igreja verdadeira tem a mensagem. A igreja verdadeira tem o povo. O povo é verdadeiro porque tem a fé verdadeira. Mas tudo isso por conta de uma imagem central. A igreja verdadeira tem o Cristo verdadeiro. Algumas pessoas fazem eleições de Cristos para si. Jesus começa o problema com isso. Ele olha e fala assim, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles começam a fazer as suas imaginações dos seus Cristos. Uns dizem que é Elias. Uns dizem que é Jeremias. Outros dizem que é algum dos profetas. E nós temos essa tendência de encontrar um modelo e nos agarrarmos a esse modelo, de maneira que inconscientemente nós estamos produzindo Cristos. E me permitam dizer com muita reverência e temor agora o que eu vou falar,
Existem diversos Cristos sendo elegidos no meio evangélico. Gente que está lá e que é o foco da atenção das pessoas. E eles tomam a glória de Jesus, de Deus e da palavra, da mensagem, do ministério. Agora a igreja verdadeira tem o Cristo verdadeiro. Pedro entendeu isso. E você que diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas presta atenção agora, irmãos. Agora eu vou fechar com uma argumentação bem simples. Bem simples. O Messias verdadeiro ele tem uma característica maravilhosa. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o Deus verdadeiro e vivo. Existindo na forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus e assumiu a forma de homem como homem foi, obediente até a morte de cruz. O Messias verdadeiro é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O Messias verdadeiro é a mensagem, o evangelho da morte, ressurreição, que proporciona a salvação, que é Cristo. O Messias verdadeiro é a primícia do povo verdadeiro. A Bíblia diz, assim como Cristo morreu e ressuscitou, então nós pregamos a ressurreição. Todavia, entenda, se não há ressurreição, é vã a vossa fé. Portanto, Jesus é a primícia do povo. É nele que nós somos adotados, é nele que nós somos agregados, é nele que nós somos formados, é nele que nós vivemos, é nele que nós existimos. É a presença dele que nos torna quem somos, é ele. O Messias verdadeiro é a fé verdadeira. O texto de Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. De maneira que eu quero dizer para os irmãos nesta manhã de domingo. Não importa onde você congrega, embora há preferências pessoais quanto a isso, mas a igreja verdadeira, ela precisa destes pilares, dessas balizas. E nessas balizas, meus irmãos, vem todos os outros comandos que estão cercando a figura de Cristo. A partir disso, eu vou me comprometer com a minha denominação. Eu vou ser obediente à liderança. São assuntos pertinentes. Todos eles estão orbitando em torno dessa mensagem principal. Eu vou me comprometer com a organização a ponto de gerir e contribuir com fundos o suficiente para que ela exista. Porque ela é para a glória de Deus. Eu vou estar entregando os meus talentos humanos para que eles se transformem em dons espirituais nas mãos de Deus. Porque existe uma diferençazinha aqui que a gente pode aplicar. Algumas pessoas têm talentos naturais, só que esses talentos não são usados para a glória de Deus. Agora, alguém que tem talentos, Deus pode potencializar e fazer esse talento se tornar um dom. E talento, irmão, entenda como uma coisa muito ampla. Tem gente que tem talento de abraçar. Tem o dom espiritual de receber. E você recebe um abraço daquela pessoa, você sai com a alma, parece que... E tem gente que tem o dom, que começou num talento natural de falar e foi aperfeiçoado pelo Espírito para entregar a palavra de Deus. Nenhum é diferente do outro. É do corpo, que é o povo verdadeiro, que tem a fé verdadeira, que tem a mensagem verdadeira, que tem a escritura verdadeira, que tem origem num Deus verdadeiro, que tem uma intenção, relacionar-se com os seus.